Bem, nós estamos hoje aqui entrevistando o José Francisco da Silva Concesso, um dos grandes intelectuais da cidade de Araguaína, do estado de Tocantins, e ele vai nos falar um pouco sobre a história da sua vida, suas origens, seus primeiros passos na carreira acadêmica. Professor José Francisco Concesso, fale um pouco sobre as suas origens. Onde o senhor nasceu? Eu nasci numa cidade pequena chamada Rio Espera, no interior de Minas, lá no alto das montanhas, como a maioria dos mineiros. Essa cidade pequena, que tem em torno de 7.000 habitantes, nesse momento está fazendo 300 anos de idade. Mais ou menos a mesma idade da primeira capital de Minas Gerais, que foi Ouro Preto. De lá, em 1950, eu saí da cidade depois de ter terminado o curso primário. Eu fui para o seminário no município de Ouro Preto, seminário Orionita, e lá eu estudei durante 5 anos. Naquele tempo, o ginásio era de 5 anos. E depois de Bournier, que era o lugar onde eu fiz esse ginásio, passei 1 ano em Belo Horizonte, depois passei 3 anos no Rio de Janeiro estudando filosofia, depois retornei a Belo Horizonte para mais 2 anos e meio, que era o nosso estágio. Depois fui para Roma, quando eu estudei teologia, e ao mesmo tempo que eu estudava teologia, eu estudei também enfermagem. E logo depois desse curso de enfermagem, então nós estamos aí em 1964, eu tive uma bolsa da Organização Mundial da Saúde e fui fazer um curso de especialização em lepra em Fontilhas, na Espanha. E retornei ao Brasil em 1965, fiz mais um curso de especialização em pastoral catequética no Rio de Janeiro. E de lá, depois de ter conhecido muitos padres que estiveram por aqui, inclusive os primeiros, Padre Tonini e vários outros, eu então me entusiasmei com a região e logo que me ordenei eu pedi para vir para cá. E aí vim para cá, fiquei aqui de 66 a 69, aí retornei para o estado do Rio de Janeiro, em Valença, onde eu fiz o curso de letras. Lá eu estudei, fui diretor de uma instituição. Cheguei em Araguaína em junho de 1966. Fui o 5º pároco da cidade, sucedendo ao padre Remígio Corazza. Aliás, depois nós ficamos juntos há algum tempo ainda. E Araguaína naquele tempo era uma cidade pequena, muito pequena, em torno de 7.000 e poucos habitantes. Aliás, coube a mim a primeira iniciativa de fazer o recenseamento da cidade, que até aquele momento a cidade não tinha nenhuma informação a respeito de dados sobre a cidade. Então, com a colaboração do prefeito da época, que era o Zeca Barros, e com o Colégio Santa Cruz, nós interrompemos 2 dias as aulas do colégio e fomos fazer esse recenseamento. Então foi uma experiência muito bacana. Naquele tempo a gente vivia numa dificuldade muito grande, era uma pobreza muito grande, dificuldade para viajar. As primeiras viagens ainda foram a cavalo, e me lembro ainda quando fiz a primeira desobriga junto com o padre Remígio em Muricilândia. Depois do Novo Horizonte, que se chamava Troca-Tapa, nós fomos a cavalo até Muricilândia. Nós levamos várias horas a cavalo no meio da floresta fechada. Então a gente dependia de um guia, porque não dava para andar sozinho. E se aquele guia adoecesse ou morresse, a gente ia junto com ele, porque não tinha como sair da floresta. Então foi uma época difícil, mas ao mesmo tempo foi uma época que deixou muita saudade e muitas recordações. Em relação ao transporte, né? A gente lembra muito da chegada
da passagem da rodovia Belém-Brasília, né? Já no início da década de 60. Nesse período, já existia um bom tráfego ou ainda era precária ainda a situação? É interessante a pergunta. Naquele tempo, a Araguaína não tinha nenhum ônibus para a região. Os únicos 2 ônibus que passavam para Araguaína era um que vinha de Brasília para Belém, outro de Belém para Brasília, e também um que saía de Tocantinópolis para Goiânia e vice-versa. O resto era feito com jipe. Araguaína não tinha nenhum carro a não ser esses jipe, e tinha uns 3 ou 4 caminhões mais ou menos. E a gente, quando ia um pouco mais longe, a opção era sempre o teco-teco, né? Que naquele tempo não era muito mais caro do que o carro. Então, como é que a gente fazia? A gente ia ali para o Hotel São Vicente, que funcionava como rodoviária, esperava completar a lotação ou para Carolina ou para outra região aqui, depois pegava o avião, ia, e lá de onde a gente estava fazia a mesma coisa, ficava esperando. Então ninguém tinha muita pressa porque não tinha outra saída. A maioria das pessoas viajava para Brasília ou para Goiânia de carona de caminhão ou de carro, e carro também era coisa bem rara, a maioria era caminhões mesmo, porque você não tinha mais opções. Então, essa era a dificuldade dos transportes. Para você ter uma ideia, eu perguntei a um amigo que tinha linha de Filadélfia para Araguaína naquele tempo, eu perguntei ao Julimar, que todo mundo conhece, Julimar, quanto tempo demorava de Filadélfia a Araguaína? Ele falou, depende. Eu falei, mas depende de quê? É que a gente esperava terminar o dia para que a areia ficava muito fofa devido ao calor, e quando chegava a noite a gente saía, mas não tinha hora para chegar em Araguaína, podia demorar 6, 8 horas, dependendo de quantas vezes o jipe atolava na areia e a dificuldade para tirar o jipe da areia, e as pessoas se hospedavam nas casas na beira da estrada. Então, apenas 110 quilômetros, que hoje se faz numa hora e pouco, naquele tempo podia levar até 7, 8 ou mais horas. Sim, nós temos conhecimento que o senhor faz parte da prelazia, né, da Divina Providência, né, Dom Orione. Fale um pouco sobre a missão de Dom Orione aqui, a importância da congregação Dom Orione, os orionitas, nesta região do extremo norte de Goiás, nesse período, da década de 60, as dificuldades e também a construção da Igreja Matriz, Sagrado Coração de Jesus. Porque o senhor me falou certa vez, comentando que ali foram abertas as primeiras canalização, né, de água, né, que teve na cidade, foi naquela quadra, né, ali frente à Praça das Nações. Me explique um pouco como era naquele tempo. A importância da congregação de Dom Orione aqui na região, toda a região, vamos dizer de Araguaína até o extremo norte, que popularmente se chama Bico de Papagaio, a importância é muito grande. É bom lembrar que naquele tempo não havia um só médico residente nessa área, e os professores se formavam do título de magistério com muita dificuldade. Então nós não tínhamos, basta você saber que em Araguaína nós tínhamos apenas 3 pessoas com curso superior. Um era o padre Remígio, outro era eu, e a terceira é Dona Olívia Marbar. Então, o ginásio Santa Cruz, que o padre Remígio fundou em 1964, a maioria dos professores eram bancários ou alguns técnicos aí de órgãos públicos que colaboravam com o ginásio. Então, era uma dificuldade muito grande, mas tanto os ginásios de Araguaína como o Dom Orione de Tocantinópolis eram as instituições mais importantes. Então, em termos de saúde, não havia ainda nenhum médico, mas em cada paróquia onde chegavam os padres, criavam logo uma escola paroquial, que era o núcleo inicial da educação,
e criavam depois postos de saúde, que eram, sobretudo, o padre Tonini, que ele, ainda hoje, muitas pessoas se lembram dele e o conheceram muito bem. Então, a importância da congregação é muito grande naquela época, porque a gente não tinha quase nada por aqui, né? Então, foram os padres de Dom Orione os primeiros a enfrentar os problemas de educação. Basta dizer que naquela época em Tocantinópolis tinha uma escola que era para meninos e para meninas. Depois a escola foi diminuindo porque não havia alunos. O grau de analfabetismo era muito grande. Então, com as escolas paroquiais em cada paróquia, então deu-se um pulo muito grande, um pulo significativo. E na área da evangelização? Na área da evangelização, a gente tinha 7, para você ter uma ideia, eu era pároco de todo o município de Araguaína, mais Arapoema. Arapoema inicialmente não pertencia à diocese de Tocantinópolis, mas como para sair de Cristalândia, onde era a sede do bispado, o padre que atendia Arapoema, ele andava 500 quilômetros. E de Araguaína a Arapoema era somente 180 quilômetros, e a maioria dessa estrada era na Belém, Brasília, que naquele tempo não tinha asfalto. Então, daqui a Arapoema, para você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui lá, eu saí de Araguaína às 5 horas da manhã, cheguei lá às 20 horas. Então, agarrando o jipe, saindo daquela lama, enfrentando outra, a gente já saía preparado com uma caixa de ferramenta, com foice, com machado, vários metros de corda, para a gente se defender. Naquele tempo, quem não tinha a mínima condição de viajar de Arapoema para cá, por exemplo, né, não tinha, era só de avião. De carro as pessoas não tinham coragem porque arriscavam muito de quebrar o carro e não ter socorro. Então, o trabalho de evangelização era muito difícil. De qualquer maneira, eu fui o coordenador da pastoral catequética da Diocese de Tocantinópolis, na qual a Araguaína faz parte, e tenho muitas saudades daquele tempo e acho que dei meu grau de colaboração naquela fase. Sim. Em relação à construção da igreja Sagrado Coração de Jesus. Bom, quando eu cheguei em Araguaína, a igreja matriz era a segunda versão, porque a primeira... que ela mudou muito as fachadas, várias vezes. A primeira versão foi construída pelo padre Pacífico Recorsi. Então era uma construção muito primária, feita de adobe, as paredes extremamente largas, pouca iluminação, e não cabia muita gente. Então, junto com o padre Zé Vicente, que hoje é pároco de Tocantinópolis, nós começamos a construir uma nova igreja, que foi a igreja que foi demolida para construir a atual igreja, a atual matriz. Então foi uma igreja que demorou aí 30 e vários anos, até que na gestão do padre Noleto, que é bom que se diga que o padre Noleto foi meu coroinha, né? Então na gestão do padre Noleto foi construída a atual matriz. Certo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre após esse período da década de 60, o senhor continuou aqui em Araguaína ou deu uma saída por algum tempo? Eu cheguei em Araguaína em 1966, em junho. Em junho de 1969, eu fui mandado para Valença, no estado do Rio de Janeiro. Então, em Valença, eu fui ser o primeiro a construir lá uma instituição da congregação. Aliás, construir não, adaptar uma fazenda. Essa fazenda muito interessante, muito bonita, data de 1730. E ela tinha 1.200, 1.300 escravos na época. A atividade principal da fazenda de Esteves é o distrito na cidade de Valença, era a produção de café. Era tão importante a exportação do café
que um grupo de fazendeiros da região, inclusive o antigo dono da fazenda de Esteves, eles construíram uma estrada de ferro ligando Esteves a Vassouras, que de Vassouras passava o trem com um comboio muito maior, levando café para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Então eu fiquei lá de 66 até 72, e nesse período eu fiz o curso de letras. E após concluir o curso de letras, o senhor retorna novamente para Araguaína? Após concluir o curso de letras, eu fui convidado para ser capelão da aeronáutica em Lagoa Santa. Lagoa Santa é uma cidade metade de Araguaína, mas muito mais evoluída. Fica a 45 quilômetros de Belo Horizonte. E lá tem uma unidade muito importante da aeronáutica, que é o Parque de Aeronáutica de Lagoa Santa. Esse parque tem o objetivo de reformar aeronaves. Então lá eu trabalhei como capelão, e sob a minha orientação lá nós